A sessão de hoje, no horário do grande expediente, ele será destinado, por propositura do primeiro secretário, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, a entrega do título de cidadão honorário do Paraná ao senhor Severino Nunes Araújo, ex-presidente do Diretório Regional do PSB do Paraná. Severino Nunes de Araújo nasceu em Limoeiro, no Pernambuco, em 1939, mudou-se para o Paraná, sendo eleito vereador em Uraí, onde cumpriu o mandato popular de 12 anos, comandou o PSB do Paraná por 27 anos. A homenagem foi proposta na Assembleia em 2007, pelo então deputado Antônio Bellinati, que faz parte da mesa e que justificou a época. O histórico de sua vida pública é fantástico, um notável mestre da democracia, um incansável aliado da classe trabalhadora. Eu anuncio a presença aqui na casa do filho Ozi Nunes de Araújo e das filhas Rosilma Nunes de Araújo e Olga Nunes de Araújo, do senhor Álvaro Dias, senador, que presente já, do deputado federal Luciano Dutti, dos familiares e amigos que acompanham esta homenagem nas tribunas de honra da Assembleia. Eu, nesse momento, tenho a honra de conceder a palavra ao deputado Luiz Cláudio Romanelli para que faça a saudação ao nosso ilustre visitante homenageado. Senhor presidente, se me permite, falaria aqui mesmo, sentado da posição do primeiro secretário, até porque me dirigi até com breves palavras aqui. Primeiro, senhor presidente, quero cumprimentar a essa grande e extraordinária pessoa que é o Severino Nunes Araújo. Todos nós aqui, que aqui estamos hoje, estamos justamente porque reconhecemos essa liderança extraordinária. Ele quis que fosse tudo muito simples. Na verdade, senador Álvaro Dias, nem ele queria que fosse aqui no plenário, mas nós insistimos com ele que teria que ser aqui. Mas eu quero cumprimentando o Severino, cumprimentar todos, a família e os amigos que aqui estão, cumprimentar o nosso senador da República, Álvaro Dias, né, que veio aqui justamente por conta da história de vida do Severino, cumprimentar o deputado federal Luciano Dutti, do PSB, e cumprimentar o sempre deputado Antônio Bellinati, né, tri-prefeito de Londrina, deputado estadual, federal, enfim, uma pessoa que pertence à história da política e que foi ele o proponente desse título de cidadania honorária. Cumprimentar também o deputado Gilson de Souza, nosso segundo secretário, senhoras e senhores parlamentares. Minha gente, hoje nós resgatamos aqui na Assembleia uma dívida histórica que nós temos com uma grande personagem, né, que é uma pessoa emblemática da história política do nosso Paraná. E essa sessão muito simples, ela homenageia o título, com o título de cidadão honorário do Paraná, não apenas a pessoa do Severino Nunes Araújo. É uma homenagem à luta pela redemocratização do Brasil. Severino é um exemplo de resistência da democracia. É exemplo de pessoa pública que dedicou à defesa dos mais pobres, à classe trabalhadora, e que fez do combate às desigualdades uma opção de vida. Um socialista que nunca negou suas convicções. Severino Araújo construiu sua trajetória de líder político sem precisar de mandatos eletivos para exercer sua liderança. Foi, é verdade, vereador em Uraí, lá no nosso norte pioneiro, na década de 1970. Ele migrou para o Paraná em razão da perseguição política que sofria em Pernambuco, onde atuava ao lado de outro líder emblemático da esquerda brasileira, Miguel Arraes. Reforçou aqui no nosso estado o ativismo político, incluindo por 2 anos, nos anos de 1950, o que incluiu a militância no Partido Comunista e a formação do Partido Socialista Brasileiro. Sobre o comando de Severino, o PSB fincou sementes nos 399 municípios paranaenses.
Foram 27 anos de uma bem-sucedida construção da representatividade. Eu tive orgulho de ser um dos seus camaradas, de ser um dos seus companheiros. E Severino nos ensina todo dia a perseverar por meio do diálogo e da lealdade. O fato objetivo é que Severino Araújo pode ter deixado na sua Limoeiro, no sertão pernambucano, mas o sertão não saiu do Severino Araújo. Continua o mesmo homem. Apesar dos percalços que a vida lhe impôs, deixou de lado os interesses pessoais para valorizar os interesses coletivos. Tudo o que fez foi em busca de consenso, nunca da desarmonia. Essa homenagem, que foi proposta ainda em 2007 pelo deputado Antônio Bellinati, foi indiscutivelmente um marco, não é, da homenagem que o povo paranaense deve dar àqueles que tanto contribuem. E Severino Nunes Araújo é um vencedor. E esse título de cidadão honorário do Paraná é uma justa forma de reconhecer sua importância para a vida pública do Estado. Parabéns, Severino Nunes Araújo, inclusive pelas lições que eu aprendi contigo ao longo desses anos todos de convívio. Nunca vou me esquecer do dia que eu havia perdido uma eleição em 1998 e o Severino foi me visitar na minha empresa. Eu estava no exílio, né? Porque político que perde a eleição vive no exílio. Severino foi me visitar para me convidar para ingressar no PSB. Em 2016, eu aceitei esse convite e tive a honra de poder conviver com o Severino. Mas convivi com ele a vida toda. Por isso, Severino, nós paranaenses ficamos honrados por você estar aqui hoje, aceitando ser cidadão honorário do nosso Paraná. Muito obrigado. Nesse momento, eu concedo a palavra ao nosso amigo, ex-prefeito de Londrina e deputado estadual, Antônio Bellinati, proponente desta honraria ao nosso querido Severino. Boa tarde a todos e a todas. Mesa ilustre, recheada de figuras importantes. Saúdo a todos, começando pelo presidente Ademar Traiano, dando os parabéns, presidente, porque Vossa Excelência fez uma transformação na Assembleia do Paraná que coloca essa casa, eu creio, pelo que a gente lê, vê na mídia, como a mais sintonizada com a população de todo o Brasil. Então, parabéns a Vossa Excelência, a sua equipe de trabalho. Severino, nosso grande amigo, Álvaro Dias. Eu tenho lembrança do Álvaro Dias porque, certo dia, depois de eleitos vereadores em Londrina, eu e o Álvaro Dias, dois moleques de calça curta, viemos para Curitiba meio com medo de se perder na capital. Dois jacus chegando aqui e veio uma cartinha de um amigo nosso falecido, Nassib Jabu, para então deputado Aníbal Cury. Aníbal, estão indo aí dois moleques. Um deles vai ser governador do Paraná. E brilhou a estrela do Álvaro Dias. Eu não sei se o Álvaro conhece esse episódio, mas o Nassib mandou realmente um bilhete para o Aníbal Cury. E nos 5 mandatos que o povo me mandou para cá como deputado, nós pegamos o tempo em que a Assembleia funcionava toda ali no prédio antigo e tinha um restaurante, plenário, tudo ali. E quase sempre eu e o Álvaro Dias chegávamos já no fim do expediente para almoçar. O garçom o mesmo, e sempre a pergunta tradicional: o que vocês querem comer hoje? E eu e o Álvaro Dias: o que é que tem para servir hoje? Só tem filé a cavalo. Então serve.
Todo dia a mesma pergunta e era o mesmo caso. Mas é gostoso. A gente era de uma bancada de 9 deputados na oposição. Dentre essa bancada, deputado Terceiro Turini, deputado Boquinha, fazia parte também o Maurício Fluit, foi prefeito da capital. E, apesar até do prédio desajeitado, teve dia de a gente tocar a sessão da Assembleia até 3, 4, 5 horas da manhã. Então, eram 9 contra quase tudo do lado de lá. E a oposição conseguia, né, fazer um desânimo. Mas é evidente que a situação hoje é outra. E eu quero agradecer o Romanelli, foi muito gentil comigo. Ele que nasceu em Londrina, o Rio Grande do Norte, se não me engano. Na área central de Londrina. E pela gentileza do convite. E dizer que na nossa carreira pública, em que o povo nos elegeu vereador, deputado federal, fomos eu e o Álvaro Dias para Brasília como deputado federal, as 4 eleições que Londrina nos elegeu prefeito. Mas nessa carreira nossa, eu via no momento de fazer política, Severino, um brasileiro caba macho de verdade, que eu acho que de fato tem aquilo roxo, que o Collor uma vez falou que tinha aquilo roxo e depois amarelou, não provou nada. Mas o Severino, numa época dura de fazer política, de fazer democracia, pregar democracia, ele foi um gigante, antes de ser vereador, como vereador, depois de ser vereador, numa cidade então pequena, sem recurso, em que tradicionalmente o grupo do poder massacrava quem era oposição, quase que era proibido fazer política. Eu cheguei a pegar uma vez, Álvaro Dias, nós fomos fazer um comício em Porecatu, alguém disse, aqui não dá para fazer não, porque aqui é terra da família do Pimentel, aqui tombam carro de som, caminhão, agride quem vem aqui fazer política na oposição. Eu me lembro que eu cheguei a pegar em Florianópolis uma vez, o padre cismou, porque eu e o Álvaro Dias, do então MDB, o padre disse que estava proibido comício. Não, a oposição não fazia comício ali. Até isso nós chegamos a pegar, a ver padre, a ver prefeito que proibia a oposição de fazer campanha. Cheguei a pegar em Nova América da Colina, na hora de começar o comício, um comerciante poderoso lá disse, não, aqui oposição, aqui não fala. Então deu um trabalho tremendo para poder tocar o comício. E você, Severino, enfrentou muito pior do que isso. Risco de morte, de ameaças, de perseguição, sem dinheiro, mas um patrimônio notável que é essa democracia que você prega, a liberdade, a igualdade entre os povos, a defesa, sobretudo, dos mais humildes, dos mais pequenos. Então, por essa razão, uma das poucas homenagens que nos meus 50 anos, sei lá, de vida pública, eu procurei prestar, tem que escolher uma pessoa, ao deixar a vida pública, que eu possa render a nossa gratidão pela luta pela democracia, pela luta em defesa do povo. Analisei o perfil de várias pessoas, já não tem ninguém melhor do que o Severino. E ele é tão humilde, que ele nem queria homenagem, foi protelando para receber, num gesto de grandeza do seu coração e de sua alma, Severino. Então, lá naquele velho tempo de Uraí, você transporta para o dia de hoje, mais do que nunca, é preciso que o Brasil tenha muitos e muitos mais Severino, né, para defender a nossa população, defender a nossa democracia, defender a liberdade de expressão e, acima de tudo, pedir a Deus que abençoe o nosso país para que superemos a crise econômica, as dificuldades, pandemia, desemprego, empresa quebrando, que o Brasil possa se reerguer o mais breve tempo possível, porque a população brasileira não aguenta mais crise. Então queremos um Brasil que volte à sua prosperidade. Não estamos aqui dirigindo crítica a nenhuma autoridade. Sabemos que há crise no planeta inteiro, mas nós somos brasileiros, moramos no Brasil e defendemos e pedimos
que o nosso bondoso Deus esteja abençoando o presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Eu tenho acompanhado a luta de cada deputada dessa casa e creio muito que quase todos serão reeleitos no dia 2 de outubro, porque eu sinto nas andanças pelos vários municípios do Paraná que há um clima de total satisfação e de interação entre a população do Paraná e os nossos representantes aqui na Assembleia Legislativa. Nada mais justo de que quem está trabalhando com dignidade, com competência, com ombro amigo, voltado para defender as cidades do Paraná, as pequenas cidades, os municípios de porte médio, os grandes municípios, defender o empresário, o trabalhador, o aposentado, o desempregado. Quem defende a nossa população merece, sim, ser reconduzido a mais um mandato nesta casa ou em Brasília. Que Deus ilumine a todos. Severino, e que o nosso Brasil possa brevemente, a exemplo como o Adhemar Traiano fez nessa revolução, transformação, né? Quem conheceu essa Assembleia de alguns anos para trás e vê o alcance que o Adhemar Traiano conseguiu colocar esta casa, então, Adhemar Traiano, é justo que Vossa Excelência e os nobres deputados e nobres deputadas possam ter mais um mandato para continuar defendendo a todos nós aqui. Saúde e paz, Severino. Continue com esse peito corajoso, aberto sempre para defender o que é certo, o que é justo, o que é democracia e que é liberdade. Um viva ao grande Severino. Concedo nesse momento a palavra ao senador Álvaro Dias. Eu peço licença para falar daqui mesmo, é mais rápido. Economiza o percurso até a tribuna. A minha saudação especial ao presidente Adhemar Traiano, que com brilhantismo preside esta casa. Saudação aos deputados Romanelli e o Gilson. Saudação ao deputado federal Luciano Dutti, deputados, deputadas, familiares do Severino que aqui se encontram, visitantes. Eu queria prestar uma homenagem especial também ao Antônio Bellinati, que iniciou conosco a trajetória política dele, sempre com sucesso, com enorme popularidade, com uma interação em comum com a população, principalmente a população mais pobre de Londrina e de todo o Paraná, com votações sempre gigantescas, e certamente escreveu uma bela história na sua trajetória política. Fico honrado, Bellinati, de você trazer aqui lembranças daquele bom tempo que convivemos na luta política, nesta casa, nesta Assembleia, especialmente num período em que tivemos que realizar um enfrentamento com um governo nomeado, com Constituição elaborada sem atender às expectativas, às aspirações da sociedade. Essa resistência que se impôs naquele tempo do autoritarismo, convivemos juntos e pudemos juntos escrever alguns capítulos da história política do Paraná. Mas eu vim aqui para isso, né? Para trazer a minha homenagem ao Severino. Nós muitas vezes banalizamos esse instituto do título de cidadão honorário. Neste caso, não se trata de banalização, ao contrário, de justiça. A quem honra, a honra. Certamente, Antônio Bellinati foi muito feliz e inspirado quando escolheu o Severino para essa homenagem. Eu o conheço há tanto tempo. Ele chegou jovem ainda ao Paraná, vindo de Pernambuco, com seus 24 anos, 26 anos. Instalou-se em Uraí. Eu acompanho a sua trajetória desde a Câmara de Vereadores de Uraí. E olha, é preciso destacar uma das suas virtudes. O político tem que ter várias virtudes e, sem dúvida, da coragem
é insubstituível, porque sem a virtude da coragem as demais falecem. Mas eu equiparo a virtude da lealdade à da coragem. E eu acho que a definição do Severino, numa só palavra, é lealdade. Severino Lealdade Nunes de Araújo. Jamais vi alguém com tamanha lealdade. Ele veio de Pernambuco e manteve-se fiel, leal a Miguel Arraes sempre. E à sua família, e ao seu partido, e às suas ideias, e ao seu ideal. Por isso, Severino, as nossas homenagens. Eu imagino estar aqui falando, inclusive, em nome de muita gente que aqui não pode estar. E a lealdade do Severino é tão marcante que eu me lembro, Severino, quando eu ia lá buscar o seu apoio, e você dizia, não posso, porque eu apoio Alencar Furtado. Eu insistia, não é? E mandava a minha propaganda para o Severino. Sabe qual era o destino da minha propaganda? Era um buraco lá que ele enterrava a propaganda, porque a lealdade o impedia de dividir os votos. Mas isso, ao invés de me afastar do Severino, me aproximou, porque é preciso valorizar a lealdade. No mundo da política, que é uma espécie de chão minado das incompreensões, das injustiças, das traições, da inversão de valores e da deslealdade, quando você encontra alguém que é sinônimo de lealdade, você pode abraçá-lo e cumprimentá-lo, porque certamente é um produto em falta na prateleira da política nacional. Parabéns, Severino. Eu creio que o que o motivou nessa jornada política, e o Severino é meu segundo suplente. Infelizmente não tive a oportunidade de oferecer a ele a chance de assumir o Senado. Se fosse o primeiro suplente, certamente teria assumido. Mas eu quero, Severino, dizer que o o embalou nessa sua trajetória não foram os interesses, os objetivos materiais, não foi o apetite pelo dinheiro. Na verdade, o que te motivou na política, como um homem público, foi exatamente o ideal. O que o sustentou foram as causas, as ideias, as bandeiras que carregou ao longo do tempo e até hoje, e certamente continuará carregando. Por essa razão, o Paraná o homenageia, o Paraná o recebe como seu cidadão. Você fez uma opção pelo Paraná e agora, por intermédio da iniciativa de Antônio Bellinati, você se torna um irmão nosso paranaense. Que Deus lhe dê vida longa, ilumine os seus passos na direção do amanhã. Parabéns, Severino. Bom, agora, com muito prazer e honra, nós vamos conceder a palavra ao nosso homenageado, essa figura ilustre, emblemática, tem um simbolismo muito forte na política paranaense, aqui já ressaltada pelas falas do deputado e ex-prefeito Bellinati, pelo senador Álvaro Dias, pelo deputado Romanelli. Severino realmente ele é um símbolo da política paranaense, muito bem sintetizado e expressado pelo senador Álvaro Dias, algo raro e difícil na vida política, que é a lealdade. Isto é a mais pura expressão da verdade. Por isso, pelos feitos, pela sua história e pelo tempo que aqui está no Paraná, pela forma como chegou ao nosso estado, é realmente digno e merecedor desta grande homenagem. Severino, a palavra é sua. Aqui que é o palco dos grandes debates do Paraná e que, com certeza, Vossa Excelência já teve a oportunidade de viver grandes momentos aqui também. Esse é o seu dia.
Tem o tempo necessário para a sua fala. Obrigado, presidente. Presidente Traiano, e com muita honra e muita satisfação, aqui estamos para receber um título de cidadão honorário do Paraná. E realmente é muito interessante para mim, quer dizer, é muito emocionante e é uma honra muito grande. Mas, presidente, eu quero agradecer, antes de tudo, a esta Casa de Lei que acatou, abraçou a iniciativa desta proposição que terminou virando lei. O deputado, então, o meu amigo Antônio Bellinati, eu agradeço às deputadas, aos deputados aqui presentes, e na época que foi aprovado o título, a composição desta casa era diferente. Mas os que aqui estão, as deputadas e deputados, eles continuam representando a Casa de Lei. Deputado, eu quero, o meu pronunciamento, ele se prende apenas aos meus agradecimentos. Os meus agradecimentos. A minha família que está presente aqui, já representando por 3 pessoas já nominadas, Ogozi e Rosilma. A minha esposa não pôde comparecer por questão de problema de mobilidade. Mas eu quero agradecer a todos sem exceção. Gostaria de nominar as pessoas presentes aqui, mas se eles me contemplem, eu acho que eles me contemplam eu dizer o meu agradecimento, os meus cumprimentos às pessoas que aqui vieram prestigiar a esse ato. Eu quero agradecer a mesa da Câmara, da Assembleia, como disse, na pessoa do presidente Traiano, e o deputado Ramalheri, que é o primeiro secretário. E realmente é muito emocionante para mim, bem surpreendente, porque título de cidadão é uma questão bem, assim... Inclusive, eu já tinha dito ao deputado Traiano que gostaria de receber esse título no gabinete da presidência, já há 2 anos. Mas depois o deputado Ramalheri insistiu, não, para lá, vamos fazer diferente. Então, ele foi realmente a iniciativa de fazer esse ato na sessão plenária legislativa. Eu quero agradecer, mas eu não quero acrescentar, a não ser as palavras do deputado Ramalheri, que fez umas referências todas especiais. O autor, o deputado que continua deputado, né, para mim, Antônio Bellinati, que por sinal está aqui também, o Bellinatinho, também deputado, entendeu? O deputado Luciano, que está aqui presente, presidente do partido do Estado do Paraná, a quem eu agradeço e cumprimento. Eu cumprimento os deputados que estão na mesa, mas eu quero agradecer também ao senador Álvaro Dias, que aqui fez o uso da palavra. As suas palavras, senador, realmente, eu agradeço muito mesmo as suas palavras, e eu peço ao presidente que conste nos anais desta casa as palavras das pessoas que aqui proferiram, porque depois a gente teremos que acessar e fazer parte da história. Mas o senador Álvaro Dias, realmente, e o Antônio Bellinati, eles são chamados pé vermelho. Eles me conheceram no norte do Paraná, quando eu me fixei em Uraí, do qual exerci mandato por 12 anos, de vereador. Depois vim aqui para a capital,
E a minha luta, o meu empenho pelos direitos democráticos, pelos direitos dos trabalhadores. Eu fiz um modo de vida realmente pautado nessa situação. Defesa dos mais humildes, mais precisados, porque quem precisa realmente de defesa são essas pessoas. Então, a minha vida foi pautado conforme consta dos pronunciamentos do deputado, eu costumo falar a palavra do então do deputado Bellinati, do senador Álvaro Dias, do deputado do Luiz Carlos Romanelli. Eu não tenho nada a acrescentar às palavras por eles proferidas. E também as pessoas que o Fábio disse aqui presente. Mas, esse deputado, presidente dessa casa, eu tenho também abrindo um parênteses, aí o senador Álvaro Dias apresentou-me e citou que eu sou um dos seus suplentes. Eu quero deixar claro, eu quero lembrar isso aí, deputado, que eu pedi o parêntese para lembrar essa situação. Você é responsável por eu ser também suplente do senador Álvaro Dias. Eu lembro do momento quando o senador Álvaro Dias estava realmente concluindo uma posição, e quero dizer que a sua opinião foi em que eu fosse lembrado. O deputado, eu quero lembrar você, deputado, esse momento, se realmente eu fui a opção do Alvo para ser um dos seus suplentes, eu quero lembrar aqui aos presentes que você foi um dos responsáveis. Você, junto com o governador Beto Richa, foram responsáveis, eu gostaria de lembrar, por questão de justiça. Então, o deputado, eu não tenho muito, eu só tenho agradecimento a vocês todos que estão presentes da mesa, a que estão aqui no plenário, e os que aqui não puderam comparecer, é só agradecimento, agradecimento, agradecimento. Tem hora que a gente pensa em até entrar num recesso, mas a situação é tão complicada que não dá para pensar em recesso, viu, senador Álvaro Dias? Eu lembrei, logo cedo eu estava falando aqui para você, que o quadro é tão complicado, a situação tão complicada, porque há um clima do país assim, de regressão, entendeu? Uma coisa muito difícil, né? Então a gente até pensa em entrar num recesso. Então, se pensarem que a gente estava recebendo um título de cidadão para pôr ponto final da atividade, então, em razão do peso da idade, não. Eu não vou entrar em recesso. Eu vou continuar lutando na medida do possível, das possibilidades. E reitero, meus agradecimentos a todos que aqui fizeram uso da palavra. E as referências todas especiais que todos fizeram, tanto o Bellinati como os demais oradores. Muito obrigado a todos. Só lembrando, o Severino fez aqui uma fala e uma lembrança da definição da sua candidatura como suplência a senador. Na época, o senador Álvaro Dias tinha como seu suplente Hélio Duque, um grande político paranaense que marcou época também no regime da ditadura. E num acordo à época que nós construímos, né, com o então governador Beto Richa, o senador Álvaro Dias abriu mão da candidatura como suplente do Hélio Duque para permitir que o Severino fosse seu suplente. De um baiano para um pernambucano.